Opa, tudo bom? Aqui é o Augusto e nesse vídeo nós vamos ver as melhores novidades do Blender 2.9. Bora lá? Começando pela interface, o Blender começou fazendo algumas alterações leves na interface que deixavam ela mais organizada e mais bonitinha. Alguns menus foram reorganizados exatamente para ficar mais fácil de encontrá-los. Mas a melhor coisa que aconteceu mesmo na interface foi a adição da opção de Drag e Drop Modifiers, ou de você segurar e arrastar modifiers pelo Modifier Stack. Isso é válido também para o menu de Constraints e é realmente uma feature que acelera muito o workflow. É ótimo ver que a Blender Foundation está pensando no aumento de produtividade dos seus usuários. Na parte de modelagem foi adicionada uma ferramenta que muita gente chamou de SketchUp Killer. Eu discordo, eu acho que é uma ferramenta útil, mas não mataria um software tão bem estabelecido como SketchUp. Essa ferramenta se chama Extrude Manifold. O que ela faz é simples, ela basicamente faz algo muito parecido com o comportamento que você espera da ferramenta Push e Pull do SketchUp, permitindo que você faça uma extrusão e essa extrusão dissolva a geometria extra por onde ela está passando. Isso é muito útil, principalmente para aqueles que trabalham com aplicações CAD. Mas o update que na minha opinião foi um dos melhores é o que eu vou falar agora para você. Foi adicionada uma opção no Blender chamada Correct Faces Attributes. Basta você ir no modo edição, clicar em Options e ligar essa opção, que quando essa opção estiver ligada, enquanto você estiver fazendo alterações na sua malha, tal como extrusões ou modificações na escala, o que for, o seu mapeamento V vai permanecer respeitado. Ou seja, isso vai permitir que você ligue essa opção, modele sem se preocupar com a sua textura, pois ela já vai estar na proporção correta. Fora isso, o Blender tem um modifier chamado Ocean Modifier. É um modifier bem antigo que você usa para criar oceanos, literalmente. Você cria oceanos ali e altera as opções. E foi adicionado nele uma opção que permite que você use o Ocean Modifier já com a determinação de onde que está o spray dele, para que você possa fazer ali mais facilmente o material do seu oceano. Indo agora para a parte de Sculpt, ou esculpir dentro do Blender, para aqueles que estão fazendo a briga Blender versus ZBrush. Foi adicionado novamente no Blender o Multi-Res Modifier, ou Multi-Resolution Modifier. Esse modifier permite que você tenha uma malha com vários níveis diferentes de resolução, para que você possa esculpir com mais facilidade. Se você quer esculpir um detalhe fino, você coloca a resolução no talo e faz aquele sculpt. Se você quer esculpir um detalhe que é maior, você reduz a resolução e faz um detalhe mais overhaul. Esse modifier ele foi completamente refeito, é totalmente diferente do modifier antigo da versão 2.79, que já tem ali mais de 1 ano e meio, 2 na verdade, que já saiu aí de circulação. E com ele, agora você tem a mesma flexibilidade que você tinha antigamente, só que muito mais otimizado e muito mais modernizado. Mas a gente não pode falar de Sculpt sem falar de esculpir tecidos, que esse parece que é o novo trend no Blender. Então agora, além do Cloth Brush, onde você desenha tecidos com o pincel de esculpir, você também tem o Cloth Filter, que permite que você faça literalmente uma simulação de tecidos em tempo real no modo de esculpir. O que é simplesmente inimaginável, mas os caras fizeram. Então vamos agradecer aí a todos os programadores ou bruxos, né, que fizeram isso basicamente. Saindo agora dessa parte de esculpir, vamos falar um pouco sobre o Cycles. E o Cycles ganhou atualizações bem interessantes. Se você não sabe, Cycles é o renderizador interno do Blender, comparável a V-Ray, Corona, Octane, entre outros renderizadores de Ray Tracing. E ele recebeu um carinho especial nessa atualização, principalmente na parte de CPU Rendering, porque o Cycles renderiza tanto na CPU quanto na GPU. E na parte de CPU Rendering foi implementado o Intel Embree. Isso garante agora que haja mais otimização na renderização com CPU
isso melhorando até mesmo renderings que estejam utilizando Motion Blur. A melhora é simplesmente fantástica, você tem uma melhora ali de um render que sairia em 50 minutos indo para 5 minutos, é simplesmente absurdo a melhora. Na parte de GPU render, o Blender está se tornando cada vez mais democrático, por assim dizer, pois foi adicionado suporte para Optics para todas as placas da Nvidia da série 700, 800, 900 e 1000, ou seja, você não precisa mais ter uma RTX para usar o Optics e ter um viewport denoiser aí no seu computador. Você vai ter o viewport denoiser mesmo que você tenha uma placa antiga, né, uma placa da série 700, como uma 750 Ti. Mas se você não tem uma placa da Nvidia e você utiliza placas da AMD e renderiza com a CPU, não sei, você não precisa se preocupar, você não vai ficar sem viewport denoiser, pois você vai poder utilizar o Open Image Denoiser para poder fazer o denoiser da tua tela. Então agora tem denoiser para todo mundo, não se preocupe. Todo mundo vai ter a sua viewport com denoiser independente do hardware que ele tiver, desde que seu hardware não tenha mais de 10 anos. Mas para fechar com chave de ouro, nós recebemos também agora a nova Blender Sky Texture, que é a Sky Texture no modo Nishita. Essa Sky Texture, ela simula com a maior precisão possível o comportamento do céu e da atmosfera terrestre. Com ela, você vai poder até mesmo deixar de usar mapas HDRI em alguns casos e fazer animações de nascer e pôr do sol com direito a tudo que você poderia esperar ali do seu sol e do comportamento da sua atmosfera. Você também vai poder utilizar ela para poder brincar com a altitude e, por exemplo, fazer um foguete saindo da atmosfera da Terra, pois ela tem ali um setup de altitude que permite que você renderize tanto como se você estivesse no nível do mar, quanto se você estivesse no espaço e todo o caminho no meio. Mas claro que o Eevee também não ia ficar de fora dessa, né? Foi adicionado no Eevee uma coisa que o pessoal já estava pedindo bastante e eles estudaram uma forma de fazer isso e finalmente implementaram, que foi o Motion Blur baseado em objeto. Originalmente o Eevee só tinha Motion Blur baseado em câmera, então se a câmera tivesse parado e um objeto passasse pela frente, não haveria Motion Blur. Agora isso não existe mais, nós também temos Motion Blur baseado em objetos e sim, esse Motion Blur você pode ver em tempo real na sua viewport e você pode controlar a intensidade dele em tempo real na sua viewport. Afinal, essa é a proposta do Eevee. Indo para a parte de física, a gente teve algumas melhoras bem interessantes. Foi adicionado no Blender o suporte para importar Fluid Simulations de outros softwares através de OpenVDB. Originalmente, como eu falei no vídeo anterior do Blender, eles já estavam permitindo utilizar o OpenVDB para importar fogo, fumaça e explosões, e agora também é possível importar fluidos para o Blender. Então você pode literalmente importar água para o Blender. Claro que é simulação de água, mas não água literalmente. Também foi criada uma nova opção no Cloth Simulator que permite que você crie uma pressão interna dentro do seu tecido para dar a sensação de que o seu cloth tem água dentro dele. Então, se você quiser fazer animações de balões d'água ou alguma coisa do tipo, fique à vontade. E para finalizar, dois addons do Blender que já vem internamente com ele, basta você vir lá nas preferências e ligar, foram melhorados. O primeiro deles foi o Blender Kit, conhecido por muitos aqui no Brasil, apenas aqui no Brasil, como 3D Warehouse do Blender. Então foi melhorado ali o esquema de snap dele, você tem alguns snaps, né, como o snap perpendicular, tem os snaps diferenciados e mais assets gratuitos foram adicionados à biblioteca. E depois dele também tem o Collection Manager. Esse addon é um addon que permite que você organize as suas coleções com o máximo de controle possível, e novas opções foram inseridas nele para tornar essa organização ainda mais precisa. Então se você for uma pessoa organizada e metódica, isso vai ser um prato cheio para você. Além disso, centenas de bugs foram melhorados, melhoras na API e várias coisas que só quem entende de bruxaria e magia negra na verdade vai entender. Mas na prática, o software que já era bom está se tornando cada vez melhor. O Blender está numa crescente muito legal, eu tô gostando bastante de ver isso. Mas e você? Qual foi a feature que você mais gostou de ver nesse update? Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho das notificações. Forte abraço pra você e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!